Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando conhecimento e mostrando para você que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida eu vendi livros de porta em porta e eu sei qual é a dor que você passa, eu sei quais são as dificuldades que você tem e eu sei qual que é o caminho que você deve seguir para poder ter resultado. Afinal, eu sempre fui o improvável e através do conhecimento e através das vendas eu tenho vivido coisas extraordinárias. E essa é a missão, esse é o propósito que eu carrego no meu coração, poder impactar o maior número de pessoas possíveis e mostrar a elas o poder das vendas na sua história. Então, se você é uma revendedora Munhá Semijoias, esse lugar é para você. Se você não é uma revendedora Munhá Semijoias, você está perdendo tempo. Corre lá no perfil do nosso Instagram, clique no link e se torne uma revendedora Munhá. Eu digo que não existe nada mais inteligente do que você trabalhar no modelo de consignado. Você não precisa investir R$1, nós enviamos para você o seu mostruário sem você ter nenhum custo e você pode estar ganhando até 45% de comissão sem precisar investir R$1. A única coisa que você precisa é entregar o seu melhor, falar com o maior número de mulheres possíveis. Esse é o segredo para você de fato ter abundância dentro do segmento de semijoias. Bruno, o que é abundância? É uma vida próspera, é você ter acessos, é você gerar acessos, é você viver uma vida digna. A venda ela tem esse poder de fazer com que você tenha uma vida digna. Bruno, o que é dignidade? É você ter acesso a coisas que você sempre sonhou, é você poder falar sim para o seu filho quando você tem esse desejo, é você poder honrar o seu pai, a sua mãe, dando a eles o que eles sempre sonharam. Isso é dignidade. Isso vai muito além de bens materiais, de casas, carros. A dignidade é você de fato viver uma vida equilibrada, uma vida no qual você não vai ficar o mês todo correndo atrás de dinheiro para poder pagar o cartão de crédito e para estar pagando os boletos que você tem. Não, a vida digna é aquela onde você consegue de fato viver uma vida abundante e próspera. Quem tá com a gente aí, manda um oi, fala de qual cidade que você tá falando, quero te conhecer um pouquinho mais. E vale lembrar, aqui na Munhá, além de nós entregarmos para você conhecimento, você ainda concorre a R$500 em semijoias. Então, quem ficar com a gente na live até o final estará concorrendo a R$500 em semijoias. É isso mesmo. Nós já postamos essa semana os ganhadores, as ganhadoras, melhor dizendo, da semana passada. Então, aqui é assim, você ganha conhecimento e ainda concorre a R$500 em semijoias. Bruno, mas e se eu chegar no final e não ganhar os R$500 em semijoias? Você ganhou algo que é mais valioso do que as semijoias, que é o conhecimento. O conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. E é o conhecimento que vai fazer com que você viva de fato uma vida abundante. A Bíblia diz, o ser humano, ele padece por falta de conhecimento. Ou seja, o ser humano, ele sofre porque ele não tem conhecimento. Quando você não sabe como vender, como você não entende de técnica de venda, isso é falta de conhecimento. E quando falta conhecimento para você, a tendência é que você não tenha resultados. Então não se esqueça, o conhecimento ele tem o poder de fazer com que você saia do ponto A e vá para o ponto B. O que você precisa fazer para estar concorrendo a R$500 em semijoias? Você precisa estar colocando o dedo no coração, você precisa estar encaminhando essa live. Então coloca o dedo aí no aviãozinho e envia essa live para no mínimo 10 pessoas. A nossa equipe está aqui e está observando quem que está enviando a live, quem que não está participando de maneira ativa. As suas chances serão menores de estar concorrendo a R$500 em semijoias, tá bom? Então manda essa live, continue comentando, continue compartilhando e eu tenho certeza que no final você vai sair muito melhor do que você entrou. E eu te prometo, eu vou honrar o seu tempo. Se você ficar comigo do começo ao fim, eu entregarei o meu melhor para que de fato você avance, para que de fato você saia daqui com técnicas, você saia daqui com uma mentalidade diferente e a partir de amanhã você viva uma vida nova. Você merece, você nasceu para ser próspera, você nasceu para vencer, você nasceu para fazer uma família rica sair de você. Eu acredito no seu potencial, a Munhá investiu em você. Bruno,
Eu não acredito que você, de fato, acredita em mim. Você não me conhece, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu tenho certeza que Deus, ele acredita no seu potencial e ele tem um propósito e tem uma missão na sua vida. Eu quero que você saia desse bate-papo de hoje com essa certeza de que você é uma escolhida, você é um escolhido. Não é à toa que você está nessa live. Você está aqui porque existe algo que eu vou falar que é direto para o seu coração. Então fica aqui até o final, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Dessa vez o meu está para vir com peças pratas, que bom. Já estou com o mostruário, marca linda. Amém. Joias de alta qualidade. A Vanessa, glória a Deus. Amém, Vanessa. É isso daí, gente. Vamos continuar firme aí e eu vou começar agora o nosso bate-papo, tá? Hoje nós vamos falar sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Durante a minha jornada trabalhando com vendas, eu comecei a buscar, né, alguns argumentos do porquê que eu tive tanto resultado no mundo das vendas e porquê que eu tenho tantos resultados em tudo que eu me proponho a fazer. Bruno, então você não tem momentos de baixa? Tenho muitos momentos de baixa, tenho vontade de desistir muitas vezes, acontece comigo coisas que eu não imaginava que fossem acontecer. Então, eu sou ser humano como você, tenho dificuldades como você, já pensei em desistir como você. Então, tá tudo certo, nós somos seres humanos e nós somos falhos, tá? Mas o que eu quero dizer? Tudo que eu pego para de fato executar, eu entrego o meu melhor. E quando você dá o seu melhor, a tendência é que você tenha resultados, tá? E eu tentei entender o porquê que eu venho tendo resultados. E eu descobri algo. A minha mentalidade, ela faz com que eu viva coisas que eu nunca imaginei viver. Bruno, aprofunde um pouco mais sobre isso. O que é a mentalidade? A maneira como você encara os desafios, a maneira como você encara as dificuldades, a maneira como você enxerga a vida, isso é mentalidade. Você tem olhado para a sua vida, olhado para os problemas que você tem e tem feito com que isso se transforme em algo grandioso? Ou você tem olhado para a sua vida, tem sido grata por tudo que tem acontecido, até mesmo pelas dificuldades? Porque são as dificuldades que nos forjam, são as dificuldades que nos fazem ter dependência, é a dificuldade que faz com que a gente, né, busque conhecimento, mas isso é mentalidade, você tem que desenvolver. O nosso treinamento de hoje é sobre isso, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Quem aqui já ouviu falar sobre mentalidade? Me conta aqui. Você já ouviu falar sobre mentalidade? Você sabe o que é mentalidade fixa, o que é mentalidade de crescimento? Ou é novo para você também? Me conta aqui nos comentários, porque dependendo do grau de conhecimento de vocês, eu vou aprofundar um pouco mais, ou eu vou trazer de uma maneira mais superficial para que todos consigam captar o conhecimento de hoje. Ele é extremamente valioso, tá? Então me conte aqui, já ouviu falar? É a primeira vez? Me conte aqui. E outra coisa, hoje eu vou contar, gente, para vocês um pouquinho sobre a minha jornada, tá? Para quem ainda não conhece a minha história, eu vou dar uma pincelada, porque quando eu falo sobre a minha história, isso também está ligado com mentalidade, tá? Então continua focado aqui, ó. É novo, legal, gratidão sempre. É isso daí, Helena, tamo junto. Joyce Torre, sabe as palavras, muito obrigado. A Joseneide Santos, seja bem-vinda. Eu nunca ouvi falar, nunca ouviu, Vanessa? Então hoje você vai ouvir falar um pouco aí sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento? A mentalidade fixa são crenças que a gente traz da nossa infância, são bloqueios que a gente traz da nossa infância. Tudo isso se torna o quê? Uma mentalidade fixa. Um exemplo, e depois a gente vai aprofundar nisso. Quando as pessoas falam, vender é um dom. Isso é mentalidade fixa, porque quando você crava isso para a sua vida, você não vai conseguir desenvolver a habilidade de vender. O que é a mentalidade de crescimento? A pessoa, ela tem a seguinte, né, linha de pensamento. Ela fala, eu ainda não sei vender, mas qual conhecimento eu preciso buscar para eu dominar essa habilidade? Você consegue entender a diferença? Mentalidade fixa, vender é um dom. Você cravou que é um dom, e se você acredita que você não nasceu com esse dom, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade. A mentalidade de crescimento, vender é algo possível de aprender. Qual é o caminho que eu devo seguir para poder desenvolver e dominar técnicas e me tornar uma grande vendedora? Você consegue entender a diferença? No primeiro cenário, você não tem para onde correr. No segundo cenário, você abre um mar de oportunidades para, de fato, você desenvolver essa habilidade. Então, isso é mentalidade fixa, isso é mentalidade de crescimento. Mas a gente vai avançar, né, e entrar um pouquinho nisso daí.
Ó, qual que é o próximo slide aqui? O que eu falo? Falo sobre crenças limitantes, transformação pela venda. E eu acredito muito que a venda é uma ferramenta poderosa para poder alcançar prosperidade e sucesso. E é por isso que o tema da nossa live hoje é: vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Porque eu acredito que a venda, ela é de fato o caminho mais curto para isso. É um caminho comprovado. Eu vou provar para você que este é o caminho de fato que vai fazer com que você viva uma vida próspera e viva uma vida diferente. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Eu até coloquei no slide aqui, ó, da rua para o mundo. Quando que eu comecei a vender? Eu comecei a vender quando eu tinha mais ou menos ali os meus 8 anos de idade. Eu sou natural de uma cidade pequena que se chama Camanducaia, no sul de Minas Gerais. Fui criado ali, uma cidade incrível, uma cidade pequena, mas uma cidade muito acolhedora. Fiquei ali até os meus 17 anos de idade. O meu pai, eu digo que ele é um sujeito bruto, rústico e sistemático. Um homem de pouquíssimas palavras. Ele sempre ensinou, tanto a mim quanto ao meu irmão, através dos exemplos. O meu pai nunca foi um homem de falar muito. Filho, você tem que fazer isso. Filho, você não pode fazer isso. Não, ele sempre ensinou através do exemplo. E isso é genial, porque às vezes existem alguns pais, alguns líderes que falam o que você deve fazer, mas não vivem aquilo que de fato eles ensinam. E o meu pai seguiu um caminho diferente. Meu pai não falava, mas através dos seus exemplos a gente percebia que ele era um cara honesto, que ele era um cara trabalhador. Ele não precisava falar pra gente entender isso. Certa vez eu cheguei até o meu pai e eu disse: ô pai, me dá um dinheiro. E a resposta do meu pai mudou toda a minha trajetória. Ele falou: meu filho, se você quer dinheiro, vá trabalhar. E naquele dia nasceu um vendedor. Lógico que de maneira inconsciente, mas eu cheguei na minha mãe e falei: ô mãe, eu quero que você faça geladinho para eu sair vendendo de porta em porta. E a minha mãe fez geladinho de fruta, fez geladinho de leite, e eu saía vendendo de porta em porta. Lá em Minas a gente fala geladinho, tem lugar que fala sacolé, tem outros que fala chupa-chupa, então cada lugar tem um nome diferente. Lá em Minas é geladinho. E eu saía vendendo de porta em porta e as pessoas elas ficavam impressionadas. Como um menino tão novo já tinha tanta vontade de fazer acontecer. Ali eu comecei a entender, repito, de maneira inconsciente, o poder das vendas na minha vida. Todas as vezes que eu saía com um produto, eu voltava com um dinheiro. E aquele dinheiro eu conseguia realizar os pequenos sonhos que eu tinha. Tá? Nunca mais parei de vender. Vendi alface, vendi canudo de doce de leite, vendi salgado, tudo que vocês imaginarem eu já vendi. Por quê? Porque eu comecei a entender o poder disso na minha vida. Na escola, eu me lembro que pelo fato de eu ter dominado essa habilidade, eu me tornei muito comunicativo e eu consegui influenciar os meus amigos a fazerem aquilo que eu queria. Eu sempre fui um menino muito arteiro, muito criativo, porque a venda me ajudou a desenvolver essa habilidade. E eu me recordo de uma passagem que foi muito marcante na minha infância, e aqui entra, né, um pouco sobre o que nós falaremos no treinamento de hoje, que é a mentalidade fixa. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que durante a infância, durante a adolescência, receberam palavras de destruição, receberam palavras de maldição. Eu me recordo que a diretora da escola onde eu estudava, certa vez ela entrou dentro, né, da nossa sala de aula e perto de todos os alunos ela disse: Bruno, você é um grande líder negativo, dificilmente você vai dar certo na vida. Você consegue entender o poder disso na vida de uma pessoa? O quanto isso pode impactar a história de alguém? São nesses momentos que a gente começa o quê? A criar, né, alguns bloqueios na nossa mente e as crenças limitantes elas vão tomando lugar na nossa esfera. Então talvez eu estou falando com alguém aqui que recebeu palavras de maldição e não conseguiu ressignificar isso. Tá? Então tome cuidado, você precisa de fato perdoar essa pessoa que lançou algo sobre a sua vida e mostrar para ela que você é capaz. Eu nunca mais parei de vender. Me recordo de uma outra, né, professora que disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica. São muitas coisas que eu passei na minha infância que me fizeram, né, entender que eu era um improvável, mas eu nunca deixei isso, né, ser maior do que a minha vontade de vencer. Aos 17 anos aconteceu algo que mudou toda a minha trajetória. Aos 17 anos, eu e o meu irmão, com 19, nós tomamos uma decisão: desbravar o Brasil vendendo livros de porta em porta. Eu fui criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Igreja Adventista ela tem um projeto muito legal
que é uma universidade onde quem é, né, membro da igreja e até quem não é, vai para essa universidade estudar num colégio interno e conseguir ali a sua graduação, o seu curso superior. E esse era o nosso sonho, ir para essa universidade, morar ali no colégio interno e conseguir pagar os seus estudos. Os meus pais não tinham condições financeiras de bancar. Então a igreja ela dava a oportunidade para esses estudantes ou pré-estudantes saírem vendendo livros de medicina alternativa, livros de alimentação, e eu fui para o Rio Grande do Sul. A primeira cidade que eu fui desbravar foi a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu me recordo que eu saía com uma mochila nas costas, com um pedaço de um mapa nas mãos, que era o bairro onde eu sairia batendo de porta em porta para poder vender aquelas coleções. De verdade, era extremamente desafiador. Eu até brinco que vender semijoia é fácil. Eu quero ver você vender livros para uma pessoa que não te conhece, para uma pessoa que não tem o hábito de ler, e livros que não eram baratos. Os livros custavam mais ou menos um salário mínimo. Então a gente tinha que desenvolver muita habilidade para conseguir de fato ter resultado. Me recordo que muitas vezes eu sentei no meio-fio, né, daquelas ruas solitárias e chorava. E ficava questionando, Deus, por que eu preciso viver isso? Por que os meus pais não tiveram condições de pagar a minha faculdade? Me lembro de ver os meus amigos indo viajar para fora do país, curtindo as suas férias escolares, e eu ali, batendo de porta em porta, muitas vezes sendo humilhado, pessoas fechando, né, a porta na minha cara, desconfiando, né, do meu caráter, mas tudo aquilo foi me forjando. E por que eu estou falando isso? Porque talvez eu estou com alguém aqui que está passando por um momento difícil e está questionando, por que eu estou precisando viver isso? Sabe qual que é o conselho que eu te dou? Dê o seu melhor. Porque tudo o que a gente vive, por trás existe um propósito. Hoje eu agradeço imensamente a Deus por eu ter vivido essa oportunidade de vender livros de porta em porta, porque isso me moldou, isso me lapidou e me deu autoridade para estar aqui hoje falando para vocês sobre vendas, ensinando para vocês qual que é o caminho que precisa ser seguido para que de fato vocês tenham resultado. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E talvez eu estou falando com alguém aqui que está a ponto de desistir. Se você desistir, você não vai viver o propósito que foi traçado para a sua vida. Então você não pode desistir, os desafios eles vão acontecer. E aquela escola foi muito marcante, eu desenvolvi a persistência, desenvolvi o controle emocional, muitas outras habilidades elas foram adquiridas. Através desse projeto, eu tive o privilégio de aos 22 anos de idade ir morar nos Estados Unidos. Eu fui o primeiro da minha família, um dos primeiros da minha cidade a ir morar nos Estados Unidos. Tá? E eu fui através das vendas de livros. O meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, o governo não me ajudou. Vendendo livros de porta em porta, eu ganhei uma bolsa de estudos para poder viver nos Estados Unidos por 6 meses e ali poder, de fato, vender livros para a comunidade brasileira. E foi uma experiência marcante. Tudo isso foi trazendo confiança, foi me trazendo entusiasmo e eu fui acreditando cada vez mais no poder das vendas na minha história. Afinal, eu era o improvável. Dificilmente eu daria certo na vida, eu era o líder negativo. E o líder negativo estava alcançando coisas que muitas outras pessoas não acreditavam. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Aquelas pessoas que não acreditam em você, aquelas pessoas que te desmerecem, sabe qual que é a melhor maneira de você responder isso? É através dos seus resultados. Quando eu comecei a ter resultados, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que desacreditavam, elas começaram a dizer, Bruno, eu tinha certeza que você ia chegar lá. Bruno, parabéns, você é merecedor. Porque o resultado ele fala mais alto do que qualquer coisa. Então você não pode desistir. Foi uma experiência incrível. Depois daquilo eu comecei a abrir negócios, cheguei a ter mais de 40 funcionários. Uma experiência incrível que eu digo que eu adquiri através das vendas. A venda ela me deu toda essa bagagem, me deu todo esse know-how. Por isso que eu sempre digo que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Porque a prosperidade é isso. A prosperidade é você ter acesso, é você ter uma vida digna, é você poder transformar a vida de outras pessoas. Isso, de fato, é a verdadeira prosperidade, tá? Gente, o que eu quero dizer
para vocês com tudo isso? Que eu entendi que o grande diferencial que eu tinha era a minha mentalidade. E é por isso que eu estou, né, trazendo isso para vocês hoje. A minha mentalidade, ela fez com que eu vivesse coisas extraordinárias. E eu vou trazer para vocês agora, tá no próximo slide aqui, um pouco sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, que é algo que eu quero que você saia daqui hoje entendendo, que você desenvolva isso. O primeiro passo é você reconhecer onde você precisa melhorar. E o segundo passo é você criar um plano de ação para poder desenvolver essa habilidade que você acredita, né, que precisa de atenção. O que a pessoa que tem mentalidade fixa, ela diz? Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Primeiro, ninguém vai querer comprar. Isso é mentalidade fixa, tá? Quando você fala ninguém vai querer comprar, você travou isso na sua mente e dificilmente você vai conseguir ter resultados, tá? Um outro exemplo de mentalidade fixa. Minha cidade é pequena demais, eu não vou conseguir ter resultado. Sério que a sua cidade é tão pequena a ponto de não ter pelo menos aí 100 mulheres que comprem semijoias de você? 100 mulheres comprando semijoias de você todos os meses já é o suficiente para você poder ter muito resultado. E eu tenho certeza, não sei de qual cidade que você é, mas eu tenho certeza que na sua cidade existem milhares de mulheres que compram semijoias, independente do tamanho da sua cidade. Tá? A não ser que você mora numa cidade com 500 habitantes, né? Tenho certeza que não. Mas se você mora numa cidade com 2.000 habitantes, se 900 pessoas forem mulheres e 1.100 homens, você tem 900 possíveis clientes. Mas eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui que vivem em cidades muito maiores. Então, tire isso da sua cabeça, tá? Outro exemplo de mentalidade fixa. Eu não nasci para vender. Eu estou falando com alguém que tem essa mentalidade? Tira isso da sua cabeça. Vender é como você desenvolver algumas habilidades que você já desenvolveu. Você nasceu andando? Não, você aprendeu a andar. Você nasceu falando? Não, você desenvolveu a habilidade de falar. E outro exemplo, você nasceu sabendo andar de bicicleta? Não, você aprendeu a andar de bicicleta. Ou talvez está falando com alguém que ainda não aprendeu, né? Então, muitas habilidades que você tem hoje, você não nasceu com elas, você aprendeu. Esses dias eu tive o privilégio, não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar num cantor gospel que se chama Tom Carfe. Eu estava junto com ele, a gente estava batendo ali um papo e dentro da nossa conversa ele falou: eu aprendi a cantar quando eu tinha 10 anos. Aquela frase chamou minha atenção. Eu falei: Tom, deixa eu entender. Você aprendeu a cantar? Você não nasceu com o dom? Ele falou: não, Bruno, ninguém nasce com o dom do canto. As pessoas, elas aprendem a cantar. Eu aprendi a cantar e qualquer pessoa que quiser aprender, ela consegue. Lógico que algumas pessoas, né, elas têm ali alguns atributos que faz com que ela aprenda de maneira mais rápido. E às vezes até aprenda ouvindo sem ter uma aula. Mas ele disse, qualquer pessoa que quiser aprender a cantar, ela consegue desenvolver essa habilidade. Eu fiquei chocado com aquilo. Ouvindo isso de um profissional, de um cara que é conhecido nacionalmente, que é possível aprender a cantar, e eu digo para você com convicção, é possível aprender a vender. Então tira isso da sua cabeça que você não nasceu para vender. Você nasceu para fazer o que você quiser, desde que você pague o preço para poder viver aquilo. Se você não pagar o preço, de fato você não vai alcançar, né, o seu resultado, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, outra mentalidade fixa, né? Outra frase que utilizam. Semijoias são luxo desnecessário. Se você colocou isso na sua mente, dificilmente você vai ter resultado. Isso é mentalidade fixa. Agora vamos trazer alguns exemplos de mentalidade de crescimento? Vamos lá. Cada abordagem é um aprendizado diferente. Olha que diferença. Quando você fala, ninguém vai querer comprar de mim. Mentalidade de crescimento. Cada abordagem é uma oportunidade nova que eu tenho de aprender. Você concorda que abre um leque de possibilidades? Quando você fala, eu não vou vender, você travou. Quando você fala, cada abordagem é uma maneira nova de aprender, a sua mente ela expande, a sua mente explode. Por quê? Porque você está com a mentalidade de crescimento. Outro exemplo, eu posso melhorar as minhas técnicas. Isso é o quê? Mentalidade de crescimento. Você
colocou isso na sua, né, na sua maneira de pensar. Eu posso desenvolver novas habilidades, eu posso desenvolver novas técnicas. Então a sua mente está aberta para poder aprender. Aí você vai fazer o quê? Você vai buscar o conhecimento para desenvolver aquelas técnicas que você ainda não domina. Vou aprender com os melhores. Gente, isso daqui é muito forte. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, eu tive muito resultado e não comecei a ter resultados desde o início. Levou um tempo para eu poder começar a me destacar. Mas antes disso, o que eu fiz? Eu comecei a andar com pessoas, né, que tinham muito resultado vendendo livros. Quando você está do lado de pessoas que têm mais resultados que você, quando você está ao lado de pessoas que vivem a vida que você quer sonhar, a vida que você quer viver, melhor dizendo, isso vai fazer com que você aumente o tamanho dos seus sonhos, vai fazer com que você desenvolva os mesmos rituais, as mesmas manias que essa pessoa tem, os hábitos que essa pessoa tem. Então você precisa estar ao lado de pessoas que vivem o que você quer viver e pessoas que têm a habilidade que você quer desenvolver. Como, por exemplo, se você, né, quer começar a fazer academia. Bom, quero começar a fazer academia, quero perder peso, preciso cuidar da minha saúde. Se você começar a andar com um monte de pessoas que são sedentárias, que não praticam exercício físico, você vai ser influenciada por essas pessoas a treinar? De maneira nenhuma, pelo contrário, elas vão fazer com que você não tenha o desejo de treinar. Agora, se você não treina, mas você está andando ali com 3 pessoas que têm esse hábito, você percebe que são pessoas mais entusiasmadas, você percebe, né, que são pessoas que estão com a confiança em alta, você percebe que são pessoas diferentes. A tendência é que você seja o quê? Que você seja influenciado e comece também a fazer exercícios físicos. Isso vale para tudo na vida. Eu brinco que quando eu sento em uma mesa e eu sou mais inteligente daquela mesa, eu estou na mesa errada. Eu tenho que estar em mesas onde eu me sinta burro. Eu tenho que estar em mesas onde eu pare e fique ouvindo e fala, nossa, como que eu estou aprendendo? Como que eu estou me desenvolvendo sentado nessa mesa? Tem problema você estar sentado em mesas que você é o mais inteligente? Não, mas só que você não vai se desenvolver. Você precisa estar em mesas onde existam pessoas que têm mais conhecimento que você, para que de fato você cresça e você evolua, tá? Então esteja ao lado de pessoas. Bruno, eu já te fiz uma blusa com o nome da Munhá. Você fez para mim, Rosilene? Que é isso, hein? Quero saber mais disso, me conta. Ô, gente, então assim, ó, esteja ao lado de pessoas que são melhores do que você, que têm mais resultados que você. Eu quero que você reflita agora, com quem que você tem andado? As pessoas que você tem amizade, são pessoas que estão vivendo a vida que você quer viver? São pessoas que têm hábitos que você acredita que não são hábitos saudáveis para a sua vida? Você tem andado com pessoas que têm valores e princípios diferentes do seu? Tome cuidado, porque as pessoas que você anda vão determinar o que você vai viver no seu futuro. Tome muito cuidado com isso. Tá andando com 5 milionários? Você vai ser a 6ª. Tá andando com 5 pessoas que não têm valores, não têm princípios? Você vai ser a 6ª pessoa a não ter valores e princípios. Parece bobo, mas isso é muito real. Ah, Bruno, então você quer dizer que eu devo deixar de andar com as pessoas que eu gosto? Com as minhas amizades? Não. Eu penso da seguinte maneira, eu tenho vários ciclos de amizade. Eu tenho aquela amizade, né, aquele ciclo que é quando eu quero dar risada, que é aquele ciclo que eu não estou preocupado no meu desenvolvimento. São amigos que eu tenho talvez de infância, que não são empreendedores, mas são pessoas que eu tenho prazer em estar com eles, tá? Então eu tiro um tempo para poder estar com essas pessoas, mas na grande maioria do tempo eu estou ao lado de pessoas que estão vivendo algo que eu quero viver. Bruno, é errado você excluir pessoas da sua vida se são pessoas que não te agregam, são pessoas que estão puxando você para baixo. Você tem que excluir ou você tem que levar essa pessoa para poder, né, viver o que você quer viver. Tente. Se ela não quiser andar junto contigo, você tem que excluir essa pessoa da sua vida, tá? Porque não é alguém que vai fazer com que você, de fato, prospere e tenha resultados, tá bom? Gente, quem está participando dessa live, não se esqueça que você está concorrendo a R$500 em semijóias, então fique com a gente até o final. No final eu vou falar o que você precisa fazer para de fato estar concorrendo a R$500 em semijóias. Antes, o que eu preciso que você faça?
coloca o dedo no coração, continua comentando, coloca o dedo no aviãozinho, envia essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente aumente aqui o alcance dessa live e, de fato, impacte o maior número de pessoas possíveis. Gente, vocês conseguiram entender qual que é a diferença da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento? Você precisa desenvolver uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela faz parte da nossa vida. Só que, a partir do momento que você reconhece onde você precisa evoluir, 1-0 para você. Quando você desenvolve um plano de ação para você, de fato, evoluir, 2-0 para você. Se você está nesse bate-papo, se você está nessa live, é porque, de fato, você quer viver algo diferente. Se você quer viver algo diferente, você não pode estar aqui apenas como ouvinte. Você tem que estar aqui anotando tudo e, a partir de amanhã, colocar em prática. Não existe escola melhor do que a escola da prática. Nós estarmos no dia a dia aplicando o conhecimento que a gente adquire, tá bom? Qual que é o próximo slide? Quebrando barreiras. Vender não é um dom. Primeiro passo, você precisa reconhecer as suas limitações. Onde que você tem limitação? Você tem dificuldade quando você vai abordar? Você tem dificuldade para poder criar conexão com a pessoa? Você tem dificuldade de agregar valor para o produto que você está vendendo? Você tem dificuldade na hora do fechamento? Você tem dificuldade na hora, né, de fazer o pós-venda? Você precisa identificar onde você tem dificuldade e colocar aquilo como uma escala de prioridade. A minha maior dificuldade é criar conexão. Beleza? Essa é a primeira área onde você vai buscar conhecimento para poder se desenvolver. Você vai colocando ali por ordem e você vai buscar conhecimento específico para você poder desenvolver onde você tem dificuldade, tá? Você precisa mapear isso. Se você não mapear, se você deixar a vida te levar, você não vai crescer. A mentalidade de crescimento é essa. É você reconhecer as suas limitações, colocar ali uma ordem de prioridade onde você precisa evoluir e buscar conhecimento. Hoje nós estamos vivendo a era da internet. Hoje você entra ali no Google, coloca ali como abordar e conquistar novos clientes. Vai aparecer um monte de vídeos para você poder estudar. Vai aparecer um monte de livros gratuitos para você poder ler. Gente, não tem desculpa. O conhecimento ele está acessível para todos. Você não precisa pagar, você só precisa ter uma internet. E se você está aqui é porque você tem o sinal de internet. Então você precisa usar o seu tempo para poder buscar conhecimento. Outro ponto importante, vender é uma competência que pode ser treinada como qualquer outra, tá? Qualquer outra habilidade, né, que você desenvolve, vender não é diferente. Superar desafios. Eu gosto muito disso, tá? Quando você aprende a superar os desafios, ou seja, você olha para sua vida, quais foram os desafios que você já superou? Eu tenho certeza que eu tô falando com um monte de mulherada aqui, se tiver homens com a gente também, que já passaram por muitos desafios. Eu tô errado? Eu tô falando com alguém aqui que, se você for contar a sua história para mim, você consegue escrever um livro de tanta coisa que você já viveu, de tantos desafios que você já superou. E você vai desistir agora? Você vai parar agora? Você já andou tanto, você já caminhou tanto, já superou tanto desafio. Use tudo isso que você conquistou, tudo isso que você passou, para ser o quê? Para ser um trampolim para o seu sucesso. Tá? Às vezes Deus ele deixa a gente viver algumas histórias para que a gente seja curado e, através da nossa cura, a gente cure a vida das outras pessoas. Você acha que foi à toa que aquela diretora disse que eu seria um grande líder negativo e que dificilmente eu daria certo na vida? Não, eu provei para ela o contrário e hoje eu posso contar essa história para você. Eu estou curado e eu posso curar outras pessoas. Então, o que você está vivendo hoje, você vai ser curado dessa dor. E um dia você vai ser um canal de cura para a vida de outras pessoas que estão vivendo o que você viveu. Você consegue entender a dimensão disso que eu estou falando? O quanto isso pode, de fato, impactar a vida de outras pessoas? Isso é o quê? É mentalidade de crescimento. Você tem um problema, você pode olhar para ele. Eu vou curar essa dor, eu vou resolver esse problema e, quando eu estiver preparado, eu vou curar outras pessoas que passam pelo mesmo que eu estou passando. Olha a força que você ganha, olha o quanto isso te motiva. Agora, quando você olha para o problema e fala: a minha vida é uma desgraça, essas coisas só acontecem comigo, por que eu estou passando por isso de novo? Mentalidade fixa.
O que acontece aqui? Você perde força, você perde ânimo, você perde entusiasmo. Então, mentalidade é tudo. A maneira como você enxerga vai determinar o que você vai viver. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você, gente? Ou você acha que eu tô viajando aqui? Me conta aqui nos comentários, enquanto isso eu vou bebendo uma água aqui, tá? Ô Maria, obrigado, viu, minha querida? Fico muito feliz. A Elaine, amém, eu creio em nome de Jesus Cristo. É isso daí, gente. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. E que bom que tá fazendo sentido pra vocês, que bom que vocês, né, estão de fato aí entendendo a mensagem que eu quero trazer. Às vezes, meninas, sabe o que acontece? Eu chego com um script aqui pra poder falar com vocês. E às vezes começam a surgir outras coisas no meu coração, para eu de fato entregar isso. E eu tenho certeza que isso não é à toa. Eu tenho pedido, né, sabedoria para Deus, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador. Eu peço para Ele poder colocar as palavras certas na minha boca e me dar sabedoria. E eu só não peço não, tá? Eu vou buscar conhecimento também, porque não adianta você pedir sabedoria e não realizar a sua parte, não buscar conhecimento. O conhecimento ele vai fazer toda a diferença aí na sua vida, tá? Ô Carla, que bom, primeira vez que você tá aqui. Ó, isso se chama vitimismo total. E eu gosto demais dessa palavra aí, viu? Vitimismo e protagonismo. Cada um escolhe, né? Quer ser vítima ou quer ser protagonista? Eu nasci para ser protagonista da minha história. E ser protagonista é difícil, tá? Você tem que viver fora da sua zona de conforto, você tem que engolir um monte de sapo, você tem que provar para um monte de gente que você é capaz. Agora o vitimismo é mais tranquilo. Quer ser vitimista? É mais confortável, só que você não vai viver o extraordinário, tá? Por que o vitimismo ele é mais confortável? Porque a pessoa que ela é vítima, ela começa a achar um monte de culpados para poder justificar o fracasso que ela tem. Ou seja, ela coloca a culpa no pai, coloca a culpa na diretora que falou que ela era uma grande líder negativa e é por isso que eu tenho essa vida hoje, porque aquela pessoa me amaldiçoou. É muito mais confortável, tá? Só que você não vai viver o extraordinário. O protagonismo, ele exige mais de você. Só que quando você entende o seu poder, quando você entende o que você carrega, é gostoso ser protagonista. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava contando, ele é dono de negócio, e ele estava me contando que ele está passando por um grande desafio como empreendedor. Aí eu contei para ele também dos meus desafios. E o que eu disse para ele? Eu falei assim, ô Elton, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho conversado muito com alguns outros amigos e eu tenho dito que nada vai me parar. A única pessoa que pode me parar é Deus, mas fora isso, pode vir pessoas me apedrejando, pode vir, né, pessoas me apunhalando pelas costas, me traindo, falando mal de mim, pode vir quem vier, eu não vou parar. Eu só paro quando eu alcançar o que eu sempre almejei, o que eu sempre sonhei. Ou quando Deus não quiser que eu prossiga, mas caso contrário, não é você que vai me parar. Não é uma dificuldade que vai fazer eu desistir. Nada me para. E esse tem que ser o lema da sua vida. Vá mesmo com dificuldade, vá com medo. Eu tenho medo também. Tem hora que eu tento, né, incorporar isso. Não, ninguém vai me parar. Mas no fundo eu tô com um pouquinho de medo. No fundo eu sinto um pouco, né, de desconfiança. É normal do ser humano. Mas só que tudo é o quê? É mentalidade. Quando eu programo a minha mente, quando eu programo o meu cérebro para dizer que nada vai me parar, ele entende essa mensagem e ele me traz o quê? Me traz entusiasmo, me traz energia e me faz acreditar de fato que eu vou alcançar o meu objetivo. O seu cérebro ele é muito inteligente. Então tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você pensa, porque geralmente o que você fala e o que você pensa vai acontecer. Então você vai escolher se você vai pensar de maneira positiva ou vai pensar de maneira negativa. Se você vai pensar como uma protagonista ou se você vai pensar, né, como uma vitimista. É sempre você que vai determinar isso daí. Tá bom, gente? Ó, vamos lá. Qual que é o próximo slide aí pra gente estar avançando no nosso bate-papo? Eu vou trazer alguns cases de sucesso, né? O que são cases de sucesso? São pessoas que começaram vendendo e se tornaram grandes empresários. O primeiro exemplo aqui é o Howard Schultz. Não sei quantos de vocês aqui conhecem a Starbucks. Starbucks hoje é a maior rede de cafeteria do mundo. O dono, o fundador da Starbucks, sabe o que ele começou? Ele começou vendendo café em pequenos quiosques antes de criar o império da Starbucks. Você vai começar a perceber nesses exemplos que eu vou trazer que grandes empreendedores começaram vendendo. Não sei quantos aqui que conhecem a Mary Kay Ash. Mary Kay Ash nada
menos nada mais do que a fundadora da Mary Kay. Sabe como que ela começou essa potência de marca, essa grande empresa? Vendendo produtos de beleza em reuniões para suas amigas. Ela começou vendendo. Outra pessoa, Flávio Augusto. Flávio Augusto é o dono da WhatsApp, que é uma das maiores redes de escolas. Ele é um multimilionário, ele é bilionário. E é um cara que começou do zero, assim como eu, assim como você. E ele descobriu nas vendas o poder que ele tinha. Ele descobriu nas vendas que através daquilo ele conseguiria criar fortuna. Ele conseguiria criar uma coisa próspera, uma vida realmente abundante. Existem muitos outros cases. Se você pegar o dono da Chili Beans, né, o Caíto Maia, ele começou vendendo. Se você pega ali o Rick Chester, não sei quantos de vocês aqui conhecem, que hoje é um grande case, um grande empreendedor, ele vendia água na praia. Se você for pegar ali o Carlos Wizard, que é dono da Wizard, um outro grande vendedor. Steve Jobs não foi diferente. Muitas outras pessoas começaram vendendo. E você tem que entender o poder disso na sua vida. Você precisa descobrir de fato o poder que a venda tem na sua história. Isso é mentalidade. Isso é mentalidade de crescimento, tá? Outro slide aqui, olha essa estatística que poderosa. Essa estatística aqui ela é muito poderosa. 80%, né, dos milionários que começaram do zero, 80%. A cada 10 milionários, 8 começaram as suas carreiras vendendo produtos ou serviços. Talvez eu estou falando aqui com os futuros milionários do Brasil. Quem acredita aqui que vai ser milionário? O primeiro passo você já deu. Você começou vendendo algum produto ou serviço. Então você já está no caminho certo. Me conta aqui, quem serão os próximos milionários? E quando eu falo milionário, vai muito além do dinheiro, tá, gente? Não se apegue a isso. Milionário, lógico que é dinheiro, é você ter conforto, mas quando eu digo isso, eu quero ir mais além do que o dinheiro, porque existem pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro, tá? A verdadeira riqueza é você encontrar equilíbrio em todas as suas áreas, é você ser uma pessoa, né, de fato abundante, é você transbordar, é você gerar acessos, é você ser uma pessoa digna, e isso é a verdadeira riqueza. E você já deu o primeiro passo, você já começou vendendo, tá? Então continua firme, não desiste, continue acreditando aí no seu potencial, tá? Olha que legal essa outra estatística aqui, ó. Apenas 3 em cada 10 pessoas persistem em vendas. E esses prosperam. É o slide anterior, Ramon. Olha aqui o que fala aqui, ó. 10 pessoas que começam a vender, sabe o que acontece? 7 desistem, apenas 3 continuam. E eu tenho certeza que eu estou aqui numa live, né, num bate-papo, onde vocês não farão parte das 7 pessoas que desistem. Vocês vão fazer parte das 3, né, que continuam e prosperam. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil e foi difícil para esses milionários que a gente citou agora. É difícil por Fábio, que é dono dessa empresa. Sabe qual que é o segredo? É não desistir. É você olhar para trás, é você, né, realmente evoluir nos erros que você comete e descobrir quais são os caminhos que você deve seguir para prosperar. Eu não quero que quem está nessa live, que está tendo acesso a esse conhecimento, desista. Você não pode desistir. Vontade todo mundo tem. O segredo para você ter sucesso é você continuar buscando conhecimento, aplicando conhecimento e respeitando o tempo, tá bom? Outro ponto muito importante, o mercado das semijoias. É um mercado com crescimento constante no Brasil e no mundo. Então você está no modelo de negócio que é inteligente, no modelo de negócio que é próspero. A venda direta ela é incrível. O que é a venda direta? Você não vende só semijoia, você vende facilidade. Você visita a sua cliente após o horário de trabalho, você vai na casa dela no sábado, você vai na casa dela no domingo, tá? Você leva comodidade para sua cliente. Eu amo a venda direta. A venda direta não depende de fatores externos, ela só depende de você. Quanto mais pessoas você visitar, quanto mais você trabalhar, mais resultados você vai ter. Diferente do varejo. O que é o varejo? É aquela loja, aquele ponto fixo, onde você espera o cliente vir até você. Esse modelo está ultrapassado.
qualquer coisa que acontece lá fora, qualquer chuvisco que aconteceu lá fora, qualquer garoa que aconteceu lá fora, reflete nesse modelo de negócio do varejo. Agora, a venda direta não, ela só depende de você para de fato acontecer. Então, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio muito inteligente e o mercado de semijoias ele está crescendo cada vez mais. E se você está dentro dele, continue focada, continue buscando conhecimento, que a sua prosperidade vai sair das semijoias. Tá? Vai sair das semijoias. Continue focado e continue dando o seu melhor. E se você é uma revendedora Munhá, não é à toa. Nós acreditamos em você, acreditamos no seu potencial. Agora você precisa acreditar e precisa, de fato, fazer a sua parte, tá? Próximo slide. O poder das persistência, tá? Quando eu coloco aqui, ó, ô Ronise Ribeiro, quero voltar a vender, tá perdendo tempo, hein, Ronise? Clica lá, né? Quem ainda não é revendedora Munhá, o que você vai fazer? Você vai lá no nosso Instagram, na bio ali do Instagram, vai ter um formulário ali para você poder preencher, né? Reativar aí o seu cadastro ou preencher o seu cadastro, a gente vai te avaliar e vai estar te mandando o mostruário, tá bom? Então fica aqui, a gente já tá, né, avançando muito aqui na nossa live, no nosso bate-papo tá bem legal, tá? E daqui a pouco eu vou falar para você o que precisa ser feito para você estar concorrendo a R$500 em semijoias. Quem que vai ganhar R$500 em semijoias, comenta aqui, eu vou, tá? Conta aqui, lembre-se que a gente falou do poder do pensamento, mentalidade de crescimento. Se você já tá colocando aí na sua mente, eu não tenho sorte, eu nunca ganho nada, você já tá cravando isso para sua vida. A mentalidade de crescimento é o quê? Eu ainda nunca ganhei nada, mas uma hora vai chegar a minha vez. E eu acho que é hoje. Olha a diferença. Você atrai aquilo que você pensa. Então comenta aqui quem que vai ganhar. Ó, eu amo vender. Ó, a Fernanda, eu vou. Chay Alves, eu vou. A Maura, tudo bem, Maura? Eu vou hoje. É isso daí, gente. Mentalidade é tudo. Continua colocando o dedo no coração, encaminha essa live, né, para mais pessoas. Nossa equipe tá de olho, quem tá comentando e quem tá participando. Eu coloquei aqui ó, o poder da persistência. A persistência também tá muito ligada com a nossa mentalidade, tá? Eu digo aqui, ó, quais são os passos? Você tem que desenvolver a sua abordagem, você tem que ser persistente, você precisa entender, né, que cada abordagem é uma nova possibilidade de crescimento e entender que cada não é uma oportunidade de aprendizado. Você tem que persistir, não tem como ter sucesso em qualquer área da vida se você não souber ouvir não. Você precisa desenvolver o seu controle emocional. Cada não que você leva é uma nova oportunidade de crescimento, tá? Então essa é a jornada da transformação. Essa é a jornada que vai impactar a sua vida, que está aí no próximo slide. Realização. Cerque-se de pessoas que acreditem no seu potencial, isso faz toda a diferença. Evolução, aprenda com os erros e melhore constantemente. Outro ponto, desafio, aceite os desafios como oportunidade de crescimento. Outro ponto, treinamento, treine suas habilidades diariamente. E o último ponto, e não menos importante, é a sua mentalidade. Acredite que pode mudar. Acredite que você consegue desenvolver. Tá bom, gente? Essa é de fato o que? É a jornada da transformação. Se você seguir essa jornada, você vai viver uma vida próspera. Eu queria entrar em outro assunto aqui para a gente estar caminhando aí para o final da nossa live. Eu comentei com vocês, o Ramon vai colocar uma música para a gente aqui. Eu comentei com vocês no começo da nossa live, não sei se você se recorda, no começo da nossa live eu disse para você que vender é o caminho mais curto para a prosperidade e eu posso te provar. Lembra quando eu disse, contando ali um pouco da minha história, que eu saía para poder vender geladinhos de porta em porta? Quem que produzia aqueles geladinhos para mim? Era a minha mãe. A minha mãe é uma peça muito importante na minha vida. Ela abandonou toda a sua carreira, toda a sua vida profissional para poder de fato fazer com que eu e o meu irmão, nós nos tornássemos homens de verdade, homens de valores, homens de princípios. Minha mãe continua morando em Minas e no ano passado o meu telefone tocou num horário que não era um horário habitual para ela estar ligando e do outro lado era mamãe. Eu coloco no meu celular Mamãe Cidinha, o nome dela é Maria Aparecida e a gente chama ela de Cidinha. E eu percebi que ela estava com... Deu certo, hein, irmão? Eu percebi que ela estava com a voz trêmula e ela disse, meu filho, você está ocupado? Está podendo falar? Eu falei, mãe, tô podendo falar.
e naquela fala ela disse que ela tinha feito alguns exames de rotina e um médico pediu para que ela fizesse uma biópsia com extrema urgência. E que aquela biópsia já estava marcada para o dia seguinte. E se eu poderia acompanhá-la. Eu falei, mãe, eu paro tudo o que eu estiver fazendo para poder estar ao seu lado. Afinal, você dedicou a sua vida para que eu me tornasse homem, para que o meu irmão se tornasse homem. Eu peguei o carro, saí do estado de São Paulo, fui para Minas acompanhar essa biópsia da minha mãe. A biópsia foi feita, a tensão estava no ar, é perceptível o quanto ela estava nervosa. E depois de alguns dias, a tão temida notícia chegou. A minha mãe ela foi diagnosticada com câncer maligno lobular invasivo. Aquilo tirou o nosso chão, aquilo fez com que a nossa família se desestruturasse emocionalmente. Afinal, a minha mãe sempre foi aquela mulher que se cuidou, sempre foi aquela mulher que buscou se alimentar de maneira correta para de fato ter saúde. Eu fiz uma reunião, eu, meu irmão e meu pai, e nós tomamos uma decisão. Que tudo o que existisse de mais moderno na medicina, os melhores médicos, os melhores hospitais, a gente ia investir para poder fazer com que a minha mãe sobrevivesse. Nós levamos a minha mãe no melhor hospital do Brasil, que é o Hospital Sírio-Libanês. Nós contratamos o melhor médico, mastrologista, para poder cuidar e trazer segurança para minha mãe. Eu fico imaginando que, Bruno, se eu tivesse que depender do SUS, não tem nada contra o SUS, mas eu fico imaginando o quanto aquilo ia impactar o emocional da minha mãe, o quanto aquilo ia fazer com que ela ficasse ainda mais frágil. Minha mãe passou por uma cirurgia muito delicada, eu estive com ela em todos os momentos, acompanhando. De fato, eu travei a minha agenda, não existia nada mais importante do que estar ao lado da minha mãe. Eu me lembro que ela estava ali na cadeira de roda, prestes a ir para a sala de cirurgia. Ela me deu um beijo e falou, meu filho, se eu não voltar, eu sou muito grata a Deus pelo filho que Ele me deu. Muito obrigado, eu tenho muito orgulho de você. Eu falei, mãe, a senhora vai voltar, calma. Foi uma das cenas mais chocantes da minha vida. E depois de algum tempo, a minha mãe saiu ali da sala de cirurgia. E esses dias atrás, ela me mandou uma foto. Ela me mandou uma foto com uma roupa de exercício físico, dizendo que ela comprou aquela roupa especialmente para poder voltar a fazer exercício físico, porque ela estava curada. Ela estava pronta para viver novamente. Obviamente com algumas cicatrizes, algumas marcas, mas ela havia sido curada. E por que eu estou dizendo isso? E por que eu estou contando essa história para você? Lembra que eu disse no início da nossa live que vender é o caminho mais curto para a prosperidade? O que é a prosperidade? Lógico que é bens materiais, é uma boa casa, é um bom carro, mas a verdadeira prosperidade é você gerar acessos para as pessoas que você ama. É você poder pagar um bom hospital para sua mãe, um bom hospital para o seu pai. É você poder realmente viver os sonhos que você tem no seu coração. É você ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Isso é prosperidade. E eu sou muito grato a Deus pelo fato de eu ter aprendido a vender. Porque pelo fato de eu ter aprendido a vender, eu consegui devolver de alguma maneira tudo que minha mãe fez por mim. E continuo devolvendo, continuo fazendo isso para outras pessoas. E por que, Bruno, que você está falando isso? Por que você está contando essa história? Eu estou te contando essa história porque você nasceu para ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Existem pessoas que acreditam em você, pessoas que estão precisando de você para poder ter uma vida próspera, para poder ter uma vida abundante. E você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar que a venda é o caminho mais curto para a prosperidade. E prosperidade é isso. Prosperidade vai muito além de bens materiais. Gente, outro ponto que é muito importante, eu gostaria que você desenvolvesse a gratidão na sua vida, que você fosse grato pela vida que você tem, pela família que você tem, mesmo que seja uma família que tenha problemas, que tenha desentendimentos, mas você tem a sua família, que você seja grata por você ter a oportunidade de estar aqui me ouvindo, me vendo. Muitas pessoas hoje não tiveram esse privilégio de acordar, muitas pessoas perderam a visão. Eu tenho uma tia extremamente saudável que perdeu a visão por conta do diabetes. E ela não tem esse privilégio que você tem, que eu tenho, de poder enxergar.
E você tem que ser grato a Deus pelas pequenas coisas, porque quando nós somos gratos pelas pequenas coisas, a gente gera gratidão, e quando a gente gera gratidão, a gente traz coisas boas para nossa vida. Então, o que eu quero finalizar dizendo? Que você nasceu para ser uma vencedora, você nasceu para ser um vencedor. Acredite no seu potencial, entregue o seu melhor e não tenha dúvidas que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Eu vou mais além. A venda tem o poder de transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada. Obrigado por você estar até aqui comigo. E para você participar dos R$500 em semijoias, o que eu preciso que você faça? A gente vai finalizar a live, eu vou subir a live e eu preciso que você marque um monte de gente ali nos comentários e se inscreva. Por que essa pessoa deve se tornar uma revendedora de semijoias da Munhá? Então você vai anotar o nome da pessoa e vai falar: você deve se tornar uma revendedora das semijoias da Munhá por isso, por isso e por isso. Tá? Eu vou escolher os melhores comentários, eu vou escolher a pessoa que mais participar, a pessoa que mais marcar nomes é aquela pessoa que vai ser sorteada. É uma maneira que eu peço de você retribuir tudo que a Munhá tem feito por você. Nós temos investido, nós temos dado o nosso melhor para que você prospere. E eu gostaria de fazer esse pedido para você agora, que ao finalizar essa live, você vá lá nos comentários, né? A gente vai subir a live em 2 minutos, 3 minutos no máximo, já está ali no nosso feed. E como maneira de retribuir, você marque o maior número de pessoas e diga por que elas devem se tornar uma revendedora de semijoias da Munhá. E mais do que isso, eu vou fazer uma pose aqui agora e você vai dar um print na tela, tá? Você vai dar um print na tela e vai marcar a Munhá nos seus stories, @MunháSemijoias, e vai marcar também o Fábio Munhá, @Fábio Munhá. Então eu vou fazer aqui uma pose, você vai dar um print aqui na tela e depois vai marcar nos seus stories Fábio Munhá e Munhá Semijoias, tá bom? Quem seguir esse protocolo vai estar concorrendo a R$500 em semijoias. E mais do que isso, você vai estar devolvendo algo que nós temos feito aí para você de coração. Então eu vou fazer um sorrisão aqui e você dá um print, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto e até amanhã. Nós teremos live amanhã, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.